Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Menos aí, fera, menos aí. Quem tá pra trás é você. Você que não sabe nada. E eu tô tentando te ensinar. Olha que coisa. Além de eu estar tentando te ensinar alguma coisa, você ainda tá querendo pagar de malandro pra cima de mim. Você chega na sua sala de aula, você olha pro professor e fala: ah, esse professor aí, ele acha que sabe tudo. Você cala a boca. Enquanto você não sabe do que o professor tá falando, você não pode questionar. Agora, depois que você for lá e você estudar a respeito, aí você pode. Aí você pode perguntar, você pode falar, aí você tá livre. Mas você não sabe porra mesmo, você fica calado. Esse podcast ficou feio pro Monarcão? Por quê? Que vai... Vamos ver o que vai dar nessa merda aqui. Porque não, tem justiça no roubo também, né? Eu não vejo justiça nenhuma no roubo, isso é coisa de Márcia Tiburi. Robin Hood. Não, o Robin Hood não roubava. Ele tirava dos ricos pra dar pro cara que roubava, ele não porra. tirava de rico nenhum. Não? Ele tirava... É a história que eu conheço. O Robin Hood, ele pegava fundão eleitoral Os caras estão falando do Robin Hood, mano. e devolvia pro pobre. Sobrou até pro Robin Hood. O que o Robin Hood fazia? Você tinha lá o xerife de Nottingham, que era um petista safado, que ele roubava o Ele povo. era petista? Tinha PT lá em Nottingham. Era o precursor, né? Que fica aí Você achacando não acha que é povo. meio banaliza o discurso público? Ah, petista, comunista, bolsonarista, blá, blá, blá. Ah, mas é jeito de falar. Eu chamo os ladrão sem vergonha de petista pra simplificar, né? Eu sei, mas é que eu entendo essa força interna, mas é que a gente tá tão preso nessa discussão banal de direita e esquerda, Eu tenho um amigo policial que ele chama o pessoal que ele não gosta de corintiano, né? Então ele já... Eu não falo isso que meu avô era corintiano, meu querido avô. E eu tenho respeito por todas as pessoas de todos os times. O que eu não tenho respeito é por comunista. Entendi. É. Ai, meu Deus do céu. Ai, já tô até vendo onde vai dar isso aqui, hein? Mas aí o Robin Hood, ele era um nobre. Já tô até vendo onde vai dar. Sempre essa, cara. Toda vez chega nessa... Cara, até o Monark tá lúcido, mano. Até o Monark ali já falou, já. Lá vai agora, volta tudo pro comunismo. Agora é o comunismo. Vamos voltar lá pro comunismo agora. Puta que pariu, mano. Comunismo, fascismo, uma das maiores armas já inventadas pra dividir a população e fazer eles discutirem sobre tudo aquilo que não faz sentido nenhum. E tinha o xerife de Nottingham que roubava o povo, roubava camponês, roubava outros nobres. E o que ele fazia era pegar esse dinheiro que o xerife roubou e retornar para a população roubada, independentemente de ser pobre ou rico, nobre, plebeu. Então ele não era um comunistinha que roubava rico para dar para pobre. Ele pegava de volta do ladrão e devolvia para o trabalhador honesto ou para o nobre honesto. Bom, mas esse é o argumento do comunista, né? Não, o argumento do comunista não é esse. O argumento é o proletariado... Ele é escravizado pelos... Olha o Monark dando um balão no rapaz. Ai, meu Deus do céu, velho. Donos dos meios de produção, eles roubam o povo, e é por isso que a gente tem que matar todo mundo ali, tirar essa grana e, porra, instaurar o comunismo. Não, mas aí que tá, pro tirar comunista... dos ricos e dar pros pobres. Pro comunista, lucro é roubo. Tá, é que eles são eles são mais bitolados que o Robin Hood. Mas Tá virando uma salada de frutos isso aqui. Não, a lógica do processo... O roubo é arrancar o que é seu. Sim. Agora, pro comunista, ele acha que existe um roubo lá na mais-valia, porque aí pra eles o proletariado produziu, mas ele produziu dentro de um contrato de uma firma que dispôs capital pra ele, e aí o patrão revende esse produto acabado, tem lucro, e o comunista acha que esse lucro foi roubado do operário. Mas essa teoria comunista é completamente furada, ela foi completamente refutada por um economista chamado Eugene von Böhm-Bawerk. Ele disse o seguinte: o capitalista investiu o capital, ele não sabe se o cliente vai gostar do produto dele para comprar, ele dispôs todo aquele arranjo gerencial, aquelas máquinas dispostas daquela maneira, dando ao operário a oportunidade de ter um trabalho produtivo dentro daquela empresa, e aí o operário, ele recebe o salário dele, quer ele venda o produto, quer não, e o que ele fica é com o remanescente, depois de tomar todo esse risco de investir o capital, de inovar, de ver onde é que estava faltando oferta para atender uma demanda. O capitalista merece esse lucro. Eu acho que é relativo esse negócio do capitalista merecer, porque a gente tá levando em consideração o capitalista no mundo ideal. Exato. O capitalismo do jeito que acontece hoje em dia não chega nem perto disso daí. Um mundo onde ele teve uma grande ideia, uma grande sacada, juntou uma galera e fez algo mais, ele merece ganhar
os frutos dessa sacada que ele teve. Eu concordo com isso. Mas hoje em dia tem tanto monopólio, tanta politização da economia, tanta coisa, que normalmente o cara mais rico, ele fica mais rico porque ele já era rico, era de uma família muito poderosa. Agora, Monark acordou. Monark agora tá ligado como que é o lance. Aí ele usa essa influência. Monark é o cara esperto. Só foi dar uma diminuída na cannabis aí, salvou uns neurônios, tá começando a fazer 2 mais 2. O cara tá pensando bem agora. Para cooptar o Estado e fazer com que ele tenha mais vantagens competitivas dentro da empresa que ele tem. E, ao mesmo tempo, ele faz questão de pagar o menor valor possível para o funcionário dele, porque ele sabe que o funcionário não tem leverage contra ele muito mais poderoso, né? Sim. Então... Chamando pessoas melhores pra entrevista, sim. Tá bem melhor. Aqui o Monark tá fazendo um trampo... Ó, ele tá muito diferente do que ele era no Flow, cara. No Flow ele sempre tinha aquele aspecto de chapado nas entrevistas. Sempre todo... Aqui ele continua um pouquinho só com esse aspecto ainda, mas ele tá bem mais lúcido. Porque existe tanto comunista, né? A gente fica falando... Pô, os A melhor coisa pra ele foi ter saído daquela bosta lá. Sozinho é muito melhor pra ele. comunistas são maus, são burros, não sei o que lá, mas é inegável que é uma ideia que ela tá na humanidade faz mó tempo. Não, eu tô falando que ele tá lúcido, rapaziada, em relação à política, tá? Em outros assuntos tem coisas que a gente já reagiu aqui que ele falou que eu discordo. Mas tô falando em relação à política, ele tá lúcido. Ela sempre se mantém viva, sempre pessoas que nascem em um outro contexto, em uma outra história, numa outra linha temporal, acabam sendo seduzidos por essa ideia também. E por que eles são seduzidos? Porque existe muita injustiça no mundo mesmo. Tá ligado? Porque o capitalista, ele não é o cara bonzinho que só faz o certo e por isso ele merece o lucro. Tem muito capitalista filha da p*** que explora mesmo as pessoas, compra o jogo. Compra o jogo porque o Estado é ineficaz, é omisso em relação a isso. O Estado não cumpre com o seu papel. O Estado tem que ser o intermediador disso daí. Não pode deixar tudo nas mãos desses caras. Porque senão vira isso daí, ó. Vira tudo um jogo de especulação. É que nem eu já falei, o empresário não é imbecil. Ele não vai aplicar dinheiro dele na produção do país, num país que não produz, que importa tudo, o que consome, certo? Ele vai aplicar na especulação. Qualquer juros aí, área do setor financeiro que ele aplica, Xandão, ele dobra o dinheiro facilmente. O que eu faço? Tirei 2 em matemática, o que eu faço? Estuda. Matemática é importante você saber. Seu burrinho. O Monark não ficou mais inteligente. Só parou de fumar. Ele sempre foi inteligente. Só burros como vocês que nunca viram. Calma lá, cara. Não seja um fanboy desesperado do Monark, tá? Ele está lúcido quanto à política. Ele é um cara esperto, sim. Ele parou de usar as porcariadas lá. Parou não, né? Ele usa ainda, mas ele diminuiu. Já deu pra notar uma diferença significativa nele. Dá pra ver no comportamento, na expressão facial do cara que ele tá diferente do que ele era no Flow. Então ele tá conseguindo ter um discernimento melhor da realidade, porque as drogas, elas tiram isso. Será que eu preciso falar isso também? As drogas tiram totalmente seu bom senso, sua percepção de realidade, faz você virar um vegetal. Espero que ele largue essas porcarias de uma vez por todas. Que ele entenda de uma vez por todas que nada disso presta. É tudo uma ilusão. Mas eu concordo com você que tem injustiça, tem exploração e tem capitalista filho da puta. A maioria. Só que, não, eu não diria que é a maioria, né? Os mais ricos. Eu diria que hoje, por causa do arranjo corporativista, dessa junção de Estado com poder corporativo, há muitos bilionários filhos da puta. Mas isso aí não é fruto do livre mercado. Porque, como você disse, isso Nem existe o livre mercado. Acontece porque eles fazem conluio com o poder estatal. E essa mistura de poder estatal com poder corporativo é o fascismo. O problema é que... Aqui ele não tá errado. Nós estamos tendo aqui uma discordância terminológica, né? O que eu defendo é o livre mercado. Eu defendo o empreendedor honesto. Essa ideia de livre mercado aí não cola, campeão. Eu acho que você tá um pouco equivocado aí. Livre mercado é tão Alice no País das Maravilhas quanto o anarcocapitalismo, por exemplo. Ou quanto, sei lá, comunismo. Querer falar que você vai instalar o comunismo no país. Essas coisas todas aí, ó, é filme, tá? Isso aí é... Mas e o livre mercado não é uma ilusão? Eu não acho que sabe tudo. Não, eu não acho, eu tenho certeza que eu sei disso aqui que eu tô falando. Isso aqui eu não falo achando. Quando eu acho alguma coisa, eu falo que é um achismo. Isso aqui eu tenho certeza. Agora, você que é burro. Você é burro porque você pensa que eu tô falando isso porque eu acho que eu sei de tudo. Não, eu tô afirmando que livre mercado não existe. Ah, mas como é que você sabe? Bom, você já leu algum livro de economia? Você já parou algum dia pra entender, pesquisar a história dos países desenvolvidos hoje? Você sabe qual que é a política econômica que eles instalaram no país deles pra poder serem prósperos? Pra estarem no G7, pra ser de primeiro mundo, que é o que o Brasil nunca alcança? Menos aí, fera. Menos aí. Quem tá pra trás é você. Você que não sabe nada. E eu tô tentando te ensinar. Olha que coisa.
Eu, além de eu estar tentando te ensinar alguma coisa, você ainda tá querendo pagar de malandro pra cima de mim. Você chega na sua sala de aula, você olha pro professor e fala, esse professor aí, ele acha que sabe tudo. Você cala a boca. Enquanto você não sabe do que o professor tá falando, você não pode questionar. Agora, depois que você for lá e você estudar a respeito, aí você pode. Aí você pode perguntar, você pode falar, aí você tá livre. Mas você não sabe porra nenhuma, você fica calado. Não, Não? você me convidou aqui, eu vim, estamos fazendo um podcast, quem quiser assiste, quem não quiser assiste, e você ganha um dinheiro contratual com isso. Isso aqui é livre mercado. Não, ele existe, tá bom, o livre mercado existe numa escala micro. Mas na escala macro da economia, o livre mercado é uma mentira. Não concordo com você. Aí, agora vai, hein? Ó o Monark dando balão. O Monark vai dar o balão no Paulo Cogos, hein? Pra cima dos betas, tamo junto. Tamo junto. Monark tá lúcido demais. Então, tenta abrir uma empresa de petróleo aqui no Brasil. Aí não dá, tem um monopólio da Petrobras. Agora, pensa em toda a rede de comércio internacional, né, os navios que trazem contêineres do mundo inteiro. Você já viu o vídeo do lápis? Não, tem um vídeo do Leonard Reed, agora não lembro se é o Leonard ou Lawrence Reed, que ele fala, ninguém no planeta sabe fabricar um lápis. Por quê? Você pode até pegar os insumos lá e montar um lápis, mas quem é que sabe fabricar esses insumos? Então ninguém domina todo o processo produtivo de um lápis. Você precisa do lenhador para madeira, do seringueiro para borracha. Pra fazer em larga escala, sim. Né, o grafite... Mas eu posso, se eu quisesse fazer um lápis, eu conseguiria. Não, mas calma. Você não conseguiria só se tivesse um insumo. É a mesma coisa que... Tá, se eu fosse lá pegar... Te toca a bola na cara do gol, você chuta pro gol e fez o gol. Não, mas eu posso você precisa do time insumo inteiro pra bola chegar na cara do gol. O lápis é algo simples, né? Eu me vejo fazendo um lápis só, tipo, na floresta daria pra fazer um lápis. Não seria um lápis perfeito, mas... Se te tacar um planeta inabitado, você não sabe fazer um lápis. Nossa, tá virando conversa de maluco, mano. Pelo amor de Deus. Ninguém consegue fazer um lápis barato. Em grande escala, sozinho. E, claro, deve ter uma regulação estatal aqui e ali, mas todo esse processo é uma rede intrincada do livre mercado. Uma regulação estatal aqui e ali? Uma regulaçãozinha estatal? Só aqui e ali, só? Um empresário se vale das regulações do Estado para esmagar os seus concorrentes, aí ele consegue um monopólio. E é por isso que existem tantas leis estaduais que eu quero revogar. E tantos monopólios. Exatamente, porque essas leis foram feitas a partir do lobby. Então, alguns filhos de uma p... fizeram um lobby junto a alguns políticos, financiaram a campanha desses políticos. Eu concordo com essa análise que ele tá fazendo. Só que a terapêutica tá errada. Não é livre mercado que vai resolver esse problema. A gente precisa mudar o papel do Estado, fazer o Estado cumprir com o seu papel de verdade. Não isso daí. O que esse cara tá falando aqui é que o Estado, ele é parceiro de quem? Dos filhos da... É isso que a gente precisa acabar. O Estado tem que ser parceiro, em primeiro lugar, da sociedade. Tem que satisfazer os interesses soberanos nacionais. Então não adianta querer achar que o livre mercado, ele sozinho se regula, que existe a mão invisível, isso tudo é piada. Eles criaram leis que destruíram a concorrência e aí houve a cartelização das empresas e uma vez cartelizadas, elas podem pagar um salário de bosta para os seus funcionários, elas podem vender um produto caríssimo. Por isso que eu sempre desconfio daquele político limpinho que fala, ai, eu não pego o fundão. Mas ele recebe um monte de doação de grandes empresários para depois trabalhar para esses empresários em detrimento da concorrência de mercado. Uhum. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Peguei o fundão e vou pegar mais. Mas eu não peguei o fundão do povo, porque eu sou contra a existência do fundão. Cara, vocês entenderam isso aqui? O problema é que os caras pegam fortunas fabulosas de fundão e a gente sabe pra onde que vai esse dinheiro. Esse que é o problema. E também pegam dinheiro nesse meio, pegam dinheiro do povo também. Pra esses fins aí, pra essa coisa podre. Tá? O fundão em si não é... O problema é o modo como a coisa é feita. Super chat. É a mesma coisa se eu fosse me candidatar à presidência hoje. Todo mundo sabe que eu sou um nacionalista. Todo mundo sabe o que eu prego, o que eu defendo aqui. Vamos supor... quer ver? Vamos botar o Dr. Enéas como um exemplo. Dr. Enéas. Se tivesse o Dr. Enéas, ele pediu. Na época, a lei permitia pedir lá, sei lá quantos milhões de reais a lei permitia. Ele pediu, acho que era dos 150 milhões. Ele fala lá num debate à presidência da República. Se tenho um empresário, amigo meu, que ele é adepto às minhas ideias, ele quer ajudar a mudar o quadro nacional tudo, e ele quer financiar a minha campanha, qual é o problema? Até porque a gente sabe que hoje, como a mídia tem um poder enorme, é muito difícil você ter recurso próprio para poder competir com os caras.
Já começa pelo tempo de televisão, né? Que você sempre vai ter menos. Xanã, ele tá falando que os empresários dão dinheiro pros políticos em troca de serviços. Esse é o ponto, é isso que não pode acontecer. Isso é corrupção, tá errado. O empresário que chega pra mim e doa dinheiro favorecendo a minha campanha, ele tem que ser adepto às minhas ideias. Ele tem que saber que eu não tô tendo um compromisso com ele diretamente. Eu tô tendo um compromisso com a sociedade. O compromisso desse empresário é com a sociedade também. Eu peguei um dinheiro que ia ser usado para financiar a campanha de políticos socialistas, corporativistas, Ah, para, isso aí é... lobistas, obrigado. E vou usar para me eleger e revogar todas essas leis injustas. Ih, revogar nada, bicho. Você não vai revogar nada, bicho. Isso aí nunca vai dar certo. Você nunca vai aniquilar o papel do Estado. Sem Estado não existe economia, não tem nada que progride, cara. Eu não sei como que tem alguém ainda que pensa dessa forma, velho. Que atrapalha o livre mercado. Né? Atrapalha o livre mercado. Meu Deus, mano. Que é isso? Da onde surgem esses caras, velho? Agora, já que pegaram esse dinheiro e vão dar para meus concorrentes, que são boa parte deles estatistas, eu vou pegar esse dinheiro que o Estado arrancou do povo e vou pegar esse dinheiro do Estado para combater essa tirania estatal. Nada mais justo, nada mais liberal. Vai, tirania o quê, cara? Pelo contrário, precisa dar o objetivo pro Estado. O Estado tem que atuar a favor dos que estão perdendo, tá? Tem gente morrendo de fome, a gente tem que se preocupar com isso. Taxa de juros, dívida pública. Livre mercado isso, funciona porra. quando a base Estado já está forte o suficiente. Exatamente, Daí o país exatamente. funciona. Basta Claro. observar a China. É por isso que hoje é por isso que sempre os Estados Unidos, hoje em dia a China, pra eles é muito bom eles ficarem incentivando nós aqui a praticar livre mercado. Pra eles é ótimo, claro. Abram a economia de vocês, abram. A gente entra e ó, pega tudo. Isso é o livre comércio, ó. As coisas se regulam. A mão invisível vai lá e regula. Que mão invisível? A mão da punheta é invisível também? Pra quem já é de primeiro mundo, Estados Unidos, Inglaterra, França, China, esses países que estão tranquilos, ah, lógico, eles não são idiota. Livre, abre tudo aí, ó, abre tudo. Vocês são um fazendão totalmente mal formado. É livre mercado que faz a economia ser próspera. Vá a merda, cara. Você vive em qual mundo? Os caras hoje só podem praticar um certo livre mercado porque não existe, tá? Nem nos países envolvidos isso existe, porque lá o Estado é grande, é forte, tá? O Estado nesses países de primeiro mundo, eles sempre interferem naquilo que deve, haja vista a taxa de juros. A taxa de juros dos países envolvidos sempre é menor do que a inflação. Não tem disso. O Estado, ele detém o controle onde precisa ter controle estatal. Infraestrutura, tecnologia, ciência, não adianta. Agora, pra eles, como já tá tudo, a cama tá pronta, tá forrada, tá bonita pra eles dormirem, pra nós, eles pregam o contrário. É por isso que tem muito economista que vai estudar lá em Harvard, lá naquela bosta dos Estados Unidos, e volta pra cá defendendo o livre comércio. Só que o livre comércio é só pra nós, né? A tal da globalização pra eles não. Pra eles não. Ai, todos contra o comunismo, vamos deter a tirania estatal, Estado zero, uhul, é agora, olha a minha arma desenhada, ó, você tem filho, ele tem que ter uma arma também. Libertário do que isso. E uma coisa que você falou, Monark, que eu concordo plenamente com você. Eu sou o libertário que vai escravizar todo mundo. Ai, tomar no cu, vai. É que existe muito empresário filho da puta que só está esperando a oportunidade de fazer lobbyzinho junto com o governo. Nem o Monark aguenta mais pelo jeito. O Monark aqui, ele só tá levando o papo, né? O Monark sabe que isso aqui não existe que o cara tá falando. Pra virar um monopolista bilionário e ferrar a população, ferrar o livre é assim que comércio. você fica bilionário. Então, o mercado de carne no Brasil, o pessoal fica aí colocando a culpa no Bolsonaro. Ai, tá cara, é por causa do Bozo. Não é por causa do Bolsonaro, não. Em 2015 teve Não é não. uma crise econômica Não. dantesca por causa das políticas monetárias do Lula, que explodiu em 2015. É verdade. E o Lula falou, o povo... E o que o Bolsonaro fez pra reverter isso daí? O que o Bolsonaro tá fazendo pra reverter as políticas maléficas do Lula lá, do PT? É o mesmo modelo econômico. Como que não é culpa do Bolsonaro, cara? Ai, tá escrito aqui na minha camisa Life, com várias arminhas, ó. Life. Não é culpa do Bolsonaro. Imagina, o Bolsonaro é um coitado. Ele é o primeiro presidente da República que é um coitado. Que eu vejo que ele é um coitado. Então que coma ovo e arroz. Ele não tá nem aí pro povo. O Lula é um cara que odeia o agro.
O Lula é um cara que odeia o povo. Fala assim do Lula, ele é legal. Não, chamou as pessoas do interior do campo que sustentam a cidade de Capial. Isso é uma... A gente precisa discutir o modelo econômico do país. E não ficar... A gente sabe que Lula é um lixo. O Bolsonaro também é um lixo, embora você não esteja falando isso, porque ele defende o mesmo modelo econômico. Ele governa com as mesmas pessoas que roubaram lá no mensalão que estavam no governo do Lula. É a mesma caterva. É a mesma caterva. Só muda a figura do presidente. O testa de ferro dos bandidos. Só isso muda, tá? Muda o discurso de um, muda o discurso do outro. Os interesses são os mesmos. Ponto. O teatro sempre o mesmo. O que acontece na sociedade é sempre a mesma coisa, o modelo econômico é sempre o mesmo, tudo a mesma merda, tá? Então não adianta ficar falando mal só da pessoa, a gente tem que ser direto e objetivo. Os caras são corruptos, são bandidos, afundaram o país, estão servindo aos mesmos senhores do sistema financeiro, essa é a ditadura real do país. A gente tem 200 milhões de brasileiros contra 200 banqueiros. Essa é a briga, cara! Que trabalham no campo, que tem uma sabedoria do homem do campo, que produzem aquilo que nós comemos, e esse corporativista elitista do Lula, que é o candidato dos grandes banqueiros, do Henrique Meirelles, está aí xingando as pessoas do campo. Agora... Mas o campo também cooptou o Estado, né? Não, o campo, existe gente ruim em todo lugar, mas o campo, o interior, é uma reserva moral do país. Você chega lá, o pessoal defende família, defende propriedade privada, defende o armamento do cidadão de bem, né? Agora, FDP tem em todo lugar. Tem FDP na igreja, tem FDP em todo lugar. Então, não é por isso que os comunistas existem? Eles veem essa injustiça e o jeito deles de solucionar isso é o comunismo. Não é que eles são má pessoas. Mas o comunismo, ele perverte os princípios. Talvez seja uma ideia errada, mas tem um porquê eles se sentirem da forma com que eles se sentem, tá ligado? Mas é que tá, existem pessoas que mentem, mas entendem que a mentira é errada. Existem pessoas que dão lá se adiantam em algum dinheirinho, mas sabem que roubo é errado. Agora, o que o comunismo faz é... Não, isso aqui eu tô totalmente a favor. Comunismo, a doutrina em si do comunismo, ela faz emanar do cidadão tudo aquilo que não presta. É a deturpação da moral do cidadão. A gente sabe que os caras aí que criaram essa porcaria foi justamente pra afastar as pessoas, né, de Deus. Essa é que é a verdade. É por isso que nunca vai dar certo. Primeiro que a gente vive num país onde você tem mais de 80% da população que é cristã, cara. Não tem, a luta não é contra comunismo. Pelo amor de Deus, ninguém consegue fazer isso. Nunca existiu no mundo. Nem na época em que a luta era diretamente fascismo versus comunismo, isso não existiu. Nem na época de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele era um fascista, era chamado de fascista. Não que eu diga que o Getúlio Vargas era fascista, porque eu sei que ele não era. Ele era um nacionalista. Mas naquela época, as atitudes dele faziam dele ser considerado um fascista. Só que ainda assim, quem expandiu o Estado foi Getúlio Vargas. Então como que um cara desse é fascista? E graças a você, como que um cara que cria Petrobras, cria Vale do Rio Doce, Eletrobras, dá salário de verdade pro povo, cria as leis pra defender o trabalhador, como que esse cara, ele é fascista? O cara tá aumentando a máquina totalmente, fazendo aquilo que deve ser feito a favor do povo. Então não tem isso, cara. Esse lance de fascismo, isso é uma piada. Nem na época que existia essa briga direta do fascismo e comunismo, nunca deu certo no mundo. Não tem como, velho. Primeiro que o comunismo, ele faz desaparecer toda a competição na sociedade. E a competição, se ela não existe, ela faz a sociedade voltar pra trás. Ninguém vai aceitar uma porcaria dessa, cara. Para de querer ficar batendo em fantasma. Fantasma que foi criado justamente pra isso, pra dividir os outros. Pelo amor de Deus, velho.